Olá, bom dia, Rafael Bizinha, hoje 17 de junho. Nos Estados Unidos, você tem mais indicadores que estão apontando uma recuperação um pouco mais acelerada, né, do que era imaginado inicialmente. Ontem teve esse dado de vendas no varejo, referente a maio, e ele foi bastante forte, né, em conjunto com alguns outros dados aí, né, que têm saído nos últimos dias. Então isso mostra que o conjunto de amplos estímulos, né, que está sendo colocado em prática na economia norte-americana, ele está fazendo bom efeito e permite, assim, se não uma retomada espetacular, mas pelo menos algo bastante positivo, né, como sempre, especialmente se a gente comparar com uma expectativa tão deprimida, né, que foi induzida por toda a debacle que a gente viu entre março e abril. Tá? É óbvio que ainda é cedo para afirmar ou para ter qualquer conclusão sobre a sustentação dessa recuperação e tudo mais, só que nesse momento os mercados eles estão vivendo a sensação térmica de inflexão, né, de transição de um período de contração para um período de expansão, e é isso, né, que dá muito a dinâmica dos ativos financeiros. Assim, o Banco Central americano, né, o Federal Reserve, ele está reconhecendo o que eles chamam de green shoots, né, que são quando estão brotando dados mais positivos, e é o caso agora, mas ainda assim o Fed ele mantém uma visão cautelosa, e eu estou dizendo isso porque ontem voltaram a ter declarações de autoridades, né, do Banco Central americano, e sempre nesse sentido de que as coisas começaram a melhorar, mas ainda é muito incipiente, tem que tomar cuidado, eles têm muito receio em relação aos danos potenciais de longo prazo sobre a economia, mas tudo isso hoje, aos olhos do mercado, só conspira a favor de que a autoridade monetária mantenha muito estímulo por muito tempo, sobretudo porque os dados de inflação lá também estão e tendem a continuar muito deprimidos, né? Aliás, aquele anúncio recente do Fed de compras de títulos corporativos individuais, né, que assim, nem deveria ser motivo de grande surpresa, mas esse anúncio ele vai justamente no sentido de manter esse apoio, né, para a economia no âmbito monetário, e isso está repercutindo positivamente também aí para os mercados, tá? Também teve notícia adicional de que tem um debate mais acalorado nos Estados Unidos sobre esse pacote de investimento em infraestrutura de $1 trilhão. É algo que sempre esteve supostamente no pipeline, porque o Trump defendeu isso desde que foi eleito. Acho que tem que ser relativamente cético em relação a esse pacote, porque muitos dos republicanos têm resistência a ele em função do dano nas contas públicas, né, que já estão tendo um aumento muito grande do déficit e tudo mais, tá? Enfim, essas coisas todas, né, estímulo, infraestrutura, alguns dados melhores, mantém o SP500, né, a Bolsa Americana, lá no alto, e como ela é o esteio dos mercados globais, isso vai vazando, né, vai repercutindo favoravelmente sobre os outros mercados emergentes, o Ibovespa inclusive. E também não podemos negligenciar, né, nesse caso, ontem também tiveram notícias de que a Universidade de Oxford tem mais um estudo com potencial positivo aí na utilização de um esteroide comum para recuperação de pacientes que estão numa situação mais crítica, né, de contaminação da Covid. Então, assim, isso tudo criou esse caldo, né, que ontem permitiu, inclusive, o Ibovespa ter valorizado, depois de alguns pregões de queda e tal. Mas o que chamou a atenção aqui foi o fato de que, apesar da Bolsa ter subido, o real ele desvalorizou, né? Não tem uma justificativa muito óbvia para essa perda da nossa moeda, mas como a gente sabe que a taxa de câmbio ela está muito sensível ao juro, à definição da taxa de juros aqui, ou à expectativa do que vai ser feito com os juros, então provavelmente, como hoje tem o Copom, né, a reunião de política monetária, a nossa moeda ela ficou vulnerável ao que pode acontecer hoje, né? Então, assim, o consenso amplo é de que o BC, o Banco Central, vai cortar a Selic em 0,75 ponto percentual,
tá? Mas assim, eventualmente eles podem passar uma mensagem mais dovish, né? Que é no sentido de demonstrar uma inclinação ou um viés de que depois pode reduzir ainda mais os juros. Não é necessariamente essa a nossa visão. A gente acha que o Banco Central ele deveria fazer o corte hoje, como ele já indicou, mas aí apontar uma pausa, mas deixando, né, de qualquer forma, a porta aberta para um eventual corte adicional. Vamos observar, dependendo de como ele se pronunciar ou se comunicar hoje, isso pode ter um efeito importante sobre o câmbio e também sobre as curvas de juros aí amanhã, tá bom? Na esfera de indicador econômico, aqui teve esse dado de vendas no varejo ontem também referente a abril. No conceito restrito ele ficou um pouco abaixo do esperado. No conceito amplo, que é aquele que embute a material de construção e setor automobilístico, né, e automóveis, a contração foi menor do que o mercado estava esperando. Assim, o dado, de uma maneira geral, ele apresentou uma queda importante, mas nada assim tão surpreendente a ponto de mudar, né, as projeções de PIB para o segundo trimestre. Então continuamos com aquela visão de que as estimativas de crescimento da economia em 2020 elas estão bem calibradas, com menos riscos, né, em função dos eventos recentes, de serem redefinidas muito para baixo, tá? E para concluir, assim, no campo político, acho que não tem nada demais de novo. Tem essas polêmicas, né, envolvendo o ministro da Educação, Poder Judiciário, mas nada que muda o quadro conjuntural para o governo, né, no sentido de articulação com o Congresso e tudo mais, tá? Eu fico por aqui. Bom dia a todos.